A gente vai falar um pouco sobre corpo caloso. E corpo caloso, ele vai ser uma estrutura que fica na nossa linha interhemisférica entre o hemisfério direito e esquerdo do cérebro para poder unir os dois e cumprir as funções fisiológicas do nosso corpo. E ele é formado por substância branca, ou seja, fibras nervosas, e essas fibras são mielinizadas. A gente tem mais ou menos 200 milhões de fibras mielinizadas aí nesse corpo caloso. E a gente vai entender mais ou menos como é que funciona isso. Aqui em generalidades eu coloquei a definição, tal, substância branca, ou seja, formada por fibras, e aqui a gente tem mais ou menos 200 milhões de fibras nervosas mielinizadas. Se tem mielina, então é fibra de condução rápida. Aqui na observação eu coloquei uma curiosidade que tem pessoas que têm a genésia do corpo caloso, ou seja, não tem a formação do corpo caloso. A gente lembra disso por conta de genésia, que parece com gênesis, origem, e a de não, ou seja, não tem a origem do corpo caloso, falha genética. E a gente tem pessoas que têm lesão no corpo caloso. E o que aconteceria se a pessoa tivesse, além de toda a falha na hora da fala, do movimento, sensitiva, a pessoa ela meio que interpreta que ela é duas pessoas diferentes, porque ela pensa que a parte do nosso hemisfério direito pensa que é uma pessoa e o hemisfério esquerdo pensa que é outra pessoa. Então, a pessoa que, sei lá, vai andar na rua, ela vai andar com tênis de um lado e um chinelo do outro. Vai usar, sei lá, pulseira de uma cor de um lado e outra não. Meio que como se fosse literalmente duas pessoas diferentes com uma só. Isso é só uma curiosidade, tem muito mais aprofundado quando a gente fala de patologia e história também, porque tem história de pessoas que teve dano no corpo caloso e tem essas características que eu falei. E seguindo, isso fica mais para patologia, a gente vai falar um pouco sobre dimensões. Dimensões, a gente vai ter a longitude anteroposterior, ou seja, a parte mais anterior até a parte mais posterior do nosso corpo caloso. A gente vai ter mais ou menos, dependendo do tamanho da pessoa, do sexo, da idade também, a gente vai ter mais ou menos de 8 a 10 centímetros de longitude anteroposterior. Agora a gente vê aqui que sobre a espessura aqui, tem umas partes aqui que é mais fina e outras mais grossas do corpo caloso, então ele vai variar mais ou menos de 1 a 1,5 centímetros de espessura, dependendo da parte do corpo caloso que a gente está falando. E a gente vai ver que ele tem algumas delimitações específicas. 4 partes ele vai ter. Aqui a gente falando da largura, ou ancho em espanhol, a gente tem a largura superior e a inferior. A gente vê aqui que a superior ela é menor e inferior é maior. Então a gente dá dimensões diferentes. A superior vai ser mais ou menos 1,8 centímetro e a inferior de 3 a 4 centímetros. Agora falando um pouco sobre as caras. Aqui, as caras, eu coloquei uma observação porque dependendo do corte, a gente vai ter uma cara superior e uma inferior com uma concavidade ou uma convexidade diferente. No corte coronal, que é esse daqui, a gente vai ter uma cara superior côncava e uma inferior convexa. Para a gente entender côncava e convexa, eu vou fazer um esquema aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui tem um olho humano e ele está olhando nessa direção. Aqui a gente tem uma estrutura que está mais ressaltada para frente aqui, para a parte do olho humano. E isso é uma estrutura convexa. Agora, se for ao contrário, como se tivesse uma concavidade, aqui vai ser uma parte côncava. Então, essa é a definição de côncava e convexa. Se a gente está olhando daqui de cima para baixo, a gente vê na parte superior côncava, aqui, côncava. E se a gente está olhando daqui de baixo para cima, a gente vê a cara inferior convexa. Isso num corte coronal. Tem que pegar bem isso num corte coronal. Por que a gente vê dessa forma? Porque as fibras estão cruzando de um lado para o outro. E ela forma literalmente essa estrutura desse jeito que a gente consegue ver concavidade na parte superior e convexidade na parte inferior.
Só que no corte sagital a gente está literalmente cortando aqui no meio. Então, meio que a gente ignora essas partes. Por isso muda a estrutura de convexidade e concavidade. A gente está olhando essa parte aqui, que é o corpo caloso aqui. E essa parte aqui do corpo caloso, a gente vai ver ao contrário. Se eu tinha uma cara superior côncava no corte coronal, no corte sagital eu vou ter uma cara superior convexa. Tá vendo aqui? Olhando de cima para baixo, agora vai ser convexa. Por quê? Porque a gente não vê a fibra cruzando aqui de um lado para o outro. A gente só vê a estrutura central. Então, por isso que é diferente. Agora, olhando de baixo para cima, a gente vai ver uma cara côncava, ao contrário do corte coronal, que a cara inferior era convexa. Então, pegando bem isso, agora a gente vai falar das relações da cara superior. Se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou tentar esclarecer. Mas é basicamente isso. E sempre saber bem sobre essa observação que eu deixei aqui. A relação com a cara superior, a gente vai ter aqui essas estrias longitudinais. O que são essas estrias longitudinais? Eu até escrevi aqui que são basicamente cordões de substância branca. E o que seriam esses cordões de substância branca? Por exemplo, a gente tem um corpo caloso, né, que eu falei que ele comunica o hemisfério direito e esquerdo com fibras mirinizadas, que eles vão fazer essa travessia aqui, de um lado para o outro. Beleza. E esses cordões são essas estruturas aqui que vai de anteroposterior, ou seja, o lado contrário da fibra que está passando no corpo caloso. Por isso que são estrias longitudinais. Aí a gente vai ver as mediais e as laterais. As mediais é as que estão mais voltadas para o centro e as laterais que estão mais afastadas do centro em relação às mediais. Aqui as mediais a gente vai ter essas duas. E a lateral, essas duas que eu risquei aqui. Então, isso que seria essas estrias longitudinais. Agora a gente, entre elas, a gente vai ter o indúcium gricium, que vai ser essa estrutura aqui. Essa estrutura vai ficar exatamente entre as duas. Ou seja, toda essa parte que está pintada de azul, aqui onde eu estou riscando agora de preto, vai ser o indúcium gricium. E por que ele tem esse nome? Porque ele é uma membrana, e gricium porque ele é feito de substância gris, que é cinza em espanhol, ou seja, substância cinzenta, em diferença das estrias. Então, ele vai ficar nessa parte e todas essas estruturas vão ter relação com a cara superior. Aqui, dando continuidade, a gente viu na aula passada de cérebro que tinha os giros e os surcos. Um dos giros que a gente viu era o giro cingulado, que ele tinha relação com o nosso corpo caloso. Por quê? Porque o giro cingulado, que é esse daqui que eu pintei de preto, ele vai ficar entre o surco cingulado e entre o surco do corpo caloso. Ou seja, ele vai ficar na frente, então ele vai ter essa relação. E também a gente vai ter a artéria cerebral anterior, que eu vou falar no último slide, um pouco sobre ela quando a gente falar de irrigação. Mas ela vai ser basicamente essa daqui e ela tem essa relação com o corpo caloso. E aqui a gente vai ter a os do cérebro. Lembra que a gente viu as duas os que a gente vai ter, do cérebro e do cerebelo. Do cérebro vai dividir o cérebro em direito e esquerdo, que seria essa membrana aqui. Essa membrana é a os do cérebro. E no lado de lá vai ficar o hemisfério direito e aqui o hemisfério esquerdo. Ok? Aí aqui a gente vai ter a os do cerebelo, que divide o cérebro, que vai ficar na parte superior, do cerebelo, que fica na parte inferior, que vai ser justamente essa daqui. Essa vai ser a os do cerebelo e essa do cérebro. E por que eu estou falando isso? Porque a os do cérebro ela vai ter uma relação aqui com o corpo caloso. Essa estrutura aqui que a gente está vendo é o corpo caloso.
E ele vai ter essa relação aqui na cara superior com a osso do cérebro. Agora, falando das relações da cara inferior, a gente vai ter duas estruturas aqui que estão interligadas, que seria o quê? Septum pelúcido, vai ser literalmente um septo, que ele vai dividir os ventrículos laterais, que seria essa estrutura aqui, que eu risquei em vermelho aqui, vai ser essas duas paredezinhas aqui. A gente vai falar dele na próxima aula. Esse septum pelúcido divide os dois ventrículos laterais, que eu falei um pouquinho sobre eles, que vai ser essas estruturas aqui, onde circula líquido cefalorraquídeo. E aqui a gente tem a cara inferior do nosso corpo caloso, e ele tem relação com essas duas estruturas. Também tem outra estrutura que ele faz relação, que é o famoso fornix. O fornix, ele é uma estrutura que vai conectar vários sistemas do nosso sistema nervoso central, ali dentro do encéfalo. Que ele vai ser justamente esse órgãozinho aqui. E esse daqui é o nosso corpo caloso, que tem essa relação aqui estreita com o fórnix. Então, por isso é importante saber que ele tem essa relação inferior, para a gente poder se localizar na anatomia. E esse fórnix, ele tem relação com várias partes, como o tálamo, corpo caloso, tem o hipocampo, ou seja, tem várias estruturas aí, até o septum pelúcido aqui na frente. E o fórnix vai ter uma aula falando só dele, que ele é uma estrutura muito importante também. Ok. Agora falando um pouco das extremidades, nas extremidades a gente vai ver aqui aquela divisão que eu falei, que tinha 4 divisões. Aqui a gente vai ter o rodete, a gente vai ter o tronco, a gente vai ter o joelho, ou rodilha em espanhol, e o pico. Eu coloquei aqui as iniciais, quase todas eu coloquei as iniciais aqui em espanhol, só não coloquei rodilha porque ia repetir o R, e para não repetir eu coloquei J aqui de joelho em português. E esses aqui são os outros nomes dele. Rodete também pode ser chamado de esplênio, rodilha e joelho em português. Pico, rostrum, que vai ser essa parte aqui. Quando a gente fala de rodete é a parte mais posterior. Quando a gente fala de tronco é a parte mais superior. Quando a gente fala de joelho ou rodilha é a parte mais anterior. E o pico ele vai ser a parte mais fina e antero-inferior. Aqui. Agora falando um pouco sobre os ângulos, essa parte também é bem importante. A gente vai ter 2 ângulos. Quando a gente fala de ângulo, primeiramente, a gente sabe que é uma parte que tem uma curvatura e fica em algum pico ou em alguma extremidade. Por exemplo, aqui a gente tem a parte mais anterior e a parte mais posterior do corpo caloso. Cada lado a gente vai ter um ângulo. A gente vai ter um ângulo anterior do lado esquerdo e um do lado direito. E aqui posterior a gente vai ter um do lado esquerdo e um do lado direito também. Aí a gente tem umas estruturas chamadas corno frontal, na parte anterior, ou fórceps menor, que vai ser o quê? As fibras que vão cruzar de um lado para o outro, justamente nesse ângulo. E eles a gente chama de fórceps menor. O fórceps menor é nada menos do que essas fibras que cruzam de um lado para o outro, justamente nesse ângulo anterior. Então a gente já dá para ter uma ideia. Se o menor é esse, o maior vai ser na parte posterior. Aqui. E ele é maior justamente por ter mais fibras. Agora, a gente tem esse corno esfenoidal ou tapetum. Por quê? Porque dependendo da altura, da região ali que está conectando as fibras, a gente vai ter essa divisão entre fórceps maior e tapetum, mas vai ser a mesma ideia, fibra que está cruzando de um lado para o outro, na parte do ângulo. Só depende para qual parte a gente está falando. E isso a gente vai ver numa imagem mais 3D aqui embaixo. Então, resumindo, a gente vai ter 2 ângulos anteriores e 2 posteriores. No anteriores, a gente vai ter as fibras que vai cruzar de um lado para o outro, formando fórceps menor. Na parte posterior, a gente vai ter as fibras que cruzam de um lado para o outro, formando fórceps maior ou corno occipital. E o tapetum ou corno esfenoidal. Aqui a gente consegue ver melhor. Aqui a gente tem as fibras cruzando de um lado para o outro. Aqui lembra que aqui é o ângulo anterior e aqui o posterior. E aqui a gente tem as fibras cruzando.
Então, isso daqui vai formar o que a gente chama de fórceps menor. E aqui mais embaixo a gente tem uma divisão mais ou menos nessa parte. Por quê? Porque daqui para cima a gente fala de... Aqui para cima a gente fala de fórceps maior e aqui para baixo a gente fala de tapetum. Por isso a divisão. Porque ele tem algumas funções diferentes que a gente vê bem depois. Mas para entender, a anatomia funciona assim. É um pouco sobre a irrigação. Aqui a gente tem a artéria cerebral anterior, que ela não só vai ter uma relação estreita ali com o corpo caloso, como vai ser a maior parte da irrigação do nosso corpo caloso. Lembra que eu falei que ele tinha mais ou menos 200 milhões de fibras mirinizadas, fibras nervosas mirinizadas. E como são muitas fibras, precisa ser nutrido, e ele é nutrido por essa artéria cerebral anterior principalmente. E essa artéria cerebral anterior, ela sai do nosso polígono de Willis, ela vai ser essa daqui, eu até risquei aqui em azul. Ela vai ter artérias, na verdade, cerebrais anterior, não vai ser só uma, e elas vão sair do polígono de Willis, que é essa estrutura aqui, na onde tem várias artérias que cada uma vai irrigar uma parte específica do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro e todas as estruturas do encéfalo ali. E uma curiosidade é que ele se chama assim polígono de Willis porque o Willis foi a pessoa que descobriu, e polígono porque a gente tem a classe dos polígonos, e dentro dos polígonos a gente tem várias estruturas, umas 10 mais ou menos, e ela está diretamente ligada a um plano que tem vértices. Por exemplo, quando a gente fala de um triângulo, ele tem 3 vértices, por isso tri. E ele está dentro do polígono. A gente tem um quadrado, ou quadrilátero, que tem 4 vértices. Só vai aumentando os vértices, que ele também está dentro dos polígonos. E aqui a gente tem esse pentágono, que ele tem 5 vértices. E ele está dentro do polígono. Quando a gente fala aqui do polígono de Willis, as artérias elas fazem uma estrutura mais ou menos assim. Aqui, mais ou menos assim. E essa estrutura aqui é como se fosse parecido com esse pentágono, que tem essa parte aqui anterior, esse vértice, esse, como se fosse 5 vértices, e forma parte de um polígono. Quem descobriu foi o Willis, então ele colocou esse nome de polígono de Willis por conta dessa estrutura aqui, o pentágono. E é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai ver septum pelúcido, e qualquer dúvida deixa no comentário que eu tento responder se tiver ao meu alcance. Valeu!